Sou um oficial de patrulha comunitária de um bairro na região sul de Las Vegas. Se você não está familiarizado com essa ocupação, não é nada parecido com ser um policial ou algo do tipo. Sou apenas um jovem de 25 anos que dirige um pequeno veículo de patrulha pelos bairros nobres para fazer os moradores se sentirem mais seguros. É algo bastante comum por aqui, já que existem muitos bairros ricos próximos a uma cidade com altos índices de violência. Durante minhas patrulhas, também tenho que reportar violações específicas da comunidade, como, por exemplo, algumas comunidades residenciais exigem que os arbustos sejam aparados toda semana. Se vejo um arbusto grande demais, tenho que reportá-lo e deixar um aviso na residência. Acho isso meio bobo e pessoalmente estranho, que as pessoas gostem de viver em bairros assim, mas isso me dá um emprego, então não posso reclamar muito. Trabalho principalmente das 10 da noite até 3 horas da manhã. É um turno estranho, mas é assim que eles organizam, por alguma razão. Nunca tinha visto nada estranho antes desse incidente. O máximo que via eram grupos de adolescentes fazendo besteiras nos parques à 1 da manhã. Mas na semana passada aconteceu algo extremamente perturbador que não consigo parar de pensar. Estava fazendo minha patrulha regular, que tem uma rota específica a ser seguida no começo, meio e fim do turno. Era minha patrulha de meio de turno. Então eram cerca de 10 horas e estava bastante tranquilo. Durante o trajeto, tenho que verificar as piscinas comunitárias para garantir que estejam trancadas durante a noite. Parei no pequeno estacionamento e fui até o portão. Entrei rapidamente, verifiquei se não havia ninguém na área da piscina, saí e travei o portão. Voltando para o meu carro, notei um homem encapuzado sentado em um dos bancos do parque, não muito longe de onde eu estava. Suas mãos estavam nos bolsos e ele parecia estar apenas olhando para o chão. Honestamente, pensei que o sujeito estava esperando seu traficante ou algo assim, mas nem sabia nem realmente me importava. Voltei para meu carro e continuei minha rota. A comunidade é grande e a rota leva cerca de 1 hora para ser completada sem tráfego. Quando terminei, já era quase meia-noite. O que eu tinha que fazer em seguida era apenas dirigir pelos bairros. Dirigi sem pensar muito pelas ruas por um tempo, até me encontrar novamente perto da piscina, onde notei que o homem não estava mais no banco. Diminuí a velocidade do carro, olhando ao redor, pelos passeios e pelo parque, puramente por curiosidade, mas não o vi em lugar nenhum. Não pensando muito nisso, continuei. Ao passar pelo parque escuro e vazio, não pude deixar de sentir uma sensação desconfortável. Não sabia o que era, mas algo parecia estranho. Continuei por mais alguns minutos, até parar em um sinal de pare e notar um homem ao lado, como se fosse atravessar. Após alguns segundos, reconheci-o como o mesmo homem encapuzado de antes. Ele começou a atravessar, mas parou no meio do caminho e virou-se para mim. Estava a apenas alguns metros de distância e rapidamente se aproximou da minha janela, tentando me perguntar algo. Abaixei o vidro levemente e o homem rapidamente perguntou onde ficava um endereço específico. Claro, disse que não sabia. Poderia ter procurado no GPS ou dado uma direção geral, mas as circunstâncias pareciam muito suspeitas. Estranhamente, ele não demonstrou nenhuma emoção ou reação quando disse que não sabia. Ficou em silêncio por um segundo, depois repetiu a pergunta exatamente como antes. Foi quando realmente comecei a ficar nervoso e a me sentir inseguro. Disse que precisava ir. Subi o vidro rapidamente e comecei a me mover. O homem não fez nada enquanto eu partia. Olhando pelo retrovisor, ele estava apenas parado no meio da rua, me observando ir embora. Estacionei em uma rua próxima, por uma das casas,
e tentei me acalmar. Foi um encontro muito estranho, mas será que era motivo suficiente para chamar a polícia? Não sabia. Por mais ruim que pareça, chamar a polícia enquanto se está no trabalho é um grande problema. E eu não queria fazer isso a menos que fosse realmente necessário. A grande questão que não saía da minha cabeça, porém, era por que ele estava procurando por aquele endereço. Decidi digitar o endereço no GPS e era a apenas alguns minutos de distância, dentro do bairro que eu estava patrulhando. Então, voltei para a estrada e fui até o endereço. Enquanto esperava, assustado, não vi nenhum movimento por 2 ou 3 minutos. Debati comigo mesmo se deveria entrar e tentar ajudar o morador. Honestamente, estava aterrorizado e não queria piorar uma situação já horrível, então fiquei no meu carro. De repente, a porta da frente se mexeu um pouco e em seguida se abriu abruptamente, seguida pelo homem encapuzado correndo para fora e fugindo rua abaixo. A polícia só chegou quase 10 minutos depois. Não sei por que demoraram tanto. Tenho certeza de que não foi culpa de ninguém, mas parte de mim estava furiosa. Até então, o homem já havia fugido há muito tempo e o morador estava dentro de casa, inconsciente, depois de ter sido brutalmente agredido. Nos dias seguintes, mais informações infelizes foram reveladas. O morador não reconhecia o homem de lugar nenhum e mal se lembrava da situação, mas o agressor também não roubou nada da casa. Isso era muito incomum, pois o homem claramente sabia o endereço do morador e seu único objetivo conhecido era machucá-lo, o que não fazia sentido para o suspeito não ser alguém que ele conhecia. Toda a situação foi muito estranha e ainda me deixa desconfortável. Faz apenas uma semana desde que isso aconteceu, então espero que mais informações surjam e que o homem encapuzado seja capturado. Era uma sexta-feira após a escola, o que significava videogames, pizza e conversar com meus amigos ao telefone a noite toda. Acabei de descer do ônibus e tinha a casa só para mim. Meus pais ainda estavam no trabalho. Minha mãe geralmente não chega em casa antes das 5 horas, e meu pai por volta das 6:30. Meu irmão mais velho também não estava. Sinceramente, não fazia ideia de onde ele poderia estar, mas como era adulto, podia estar fazendo qualquer coisa. Assim que cheguei em casa, mergulhei na cama e troquei de roupa para algo mais confortável, como um moletom e uma camiseta grande demais para usar em público. Isso era, para mim, uma das melhores sensações quando criança. Não me entenda mal, eu adorava a escola e ver meus amigos, mas havia algo especial em estar em casa depois de uma longa semana de aulas. Estudei em uma escola católica, então o código de vestimenta era bem rigoroso. Por isso, gostava de trocar de roupa assim que chegava. Além do mais, minha mãe ficaria chateada se eu ficasse com o uniforme da escola em casa. Segui minha rotina usual. Tomei um banho, relaxei um pouco e comi alguns lanches enquanto esperava meus amigos entrarem online para jogarmos videogame. Minha mãe chegou um pouco mais cedo do que eu esperava e disse que ela e meu pai iriam a uma festa que ficava a algumas horas de distância. Meu pai chegou logo depois dela. Fiquei animado com a ida deles à festa, porque isso significava que teria a casa só para mim a noite toda. Meus pais saíram para a festa por volta das 7 horas daquela noite. Eles me pediram para ficar seguro e me deram um abraço antes de saírem, dizendo que voltariam bem tarde e que, se algo acontecesse, eu deveria ligar para o nosso vizinho em caso de emergência. Claro, eu também ligaria para meus pais, mas eles não poderiam ajudar muito estando a 2 horas de distância.
Somos muito próximos dos nossos vizinhos há muito tempo. Meus pais os conhecem desde antes de eu nascer e os consideramos como família. Garanti à minha mãe que tudo ficaria bem e que eles mereciam ter uma noite agradável fora. Ambos trabalham duro e sempre foram ótimos pais. Algumas horas depois de terem saído, comecei a me sentir cansado. Meus planos de ficar acordado a noite toda e virar a noite falharam. Estava mais cansado do que o usual e não quis lutar contra o sono. Fiquei acordado na cama por um tempo, enviando mensagens aos amigos, navegando pelas redes sociais e assistindo a vídeos no YouTube. De repente, ouvi um carro do lado de fora. Saltei da cama pensando que eram meus pais voltando para casa. Espiei pelas persianas da janela e esfreguei os olhos. Não reconheci o veículo de jeito nenhum. Então, ele entrou na nossa garagem. Assim que fez isso, os faróis do carro brilharam em minha direção e rapidamente desviei meu rosto da janela. Quem diabos está na minha casa agora? Tentei ligar para minha mãe, mas sem resposta. No início, pensei que talvez meus pais tivessem bebido demais e alguém os estivesse trazendo para casa, mas isso parecia muito improvável, já que eles não bebem muito. Espiei pela persiana bem de leve, apenas o suficiente para conseguir ver lá fora, tentando permanecer despercebido. Poucos segundos depois, o carro acelerou, saiu da garagem e disparou rua abaixo. Moramos numa rua sem saída, numa subdivisão bem pequena com apenas 3 ruas no nosso bairro, e a minha tem apenas 8 ou 9 casas. Se você estivesse se aproximando da nossa casa, seríamos a 3ª casa antes do final, do lado direito da rua, que termina num beco sem saída. Pensei que talvez estivessem apenas bêbados ou drogados, tentando descobrir para onde ir ou algo assim. Mas, como eu estava enganado. Sabia exatamente o que estavam fazendo e definitivamente não estavam perdidos. Descobri isso uns 20 minutos depois. Tudo que pude ver foi o carro dirigindo em direção ao final da rua, onde o beco sem saída encontrava uma trilha escura e arborizada. Não dava para ver muito da minha janela, nem de nenhuma outra janela da casa, e eu definitivamente não iria sair para investigar. Percebi que coisas assim podem acontecer de vez em quando alguém entra na sua garagem, porque talvez precise dar meia volta ou se orientar, ou qualquer uma entre 10 outras coisas que poderiam estar fazendo. Mas eu tinha um pressentimento muito ruim e terrível sobre isso. Nunca havia muito tráfego na nossa rua. Era tarde da noite e, estando sozinho em casa, fiquei preocupado. Claro, passou o tempo suficiente para eu quase esquecer o carro e quase adormecer, quando de repente ouvi alguém gritando dentro de casa. Demorei alguns minutos para finalmente perceber o que estava acontecendo, pois estava tão assustado e ainda meio adormecido. Mas alguém havia invadido nossa casa. Saltei da cama mais rápido do que pensei ser possível. Juro que podia ouvir meu próprio coração batendo, de tão apavorado que estava. Tinha que agir rápido e sabia que o tempo estava correndo. Minha única opção era correr. Não tinha nada para me defender de verdade e não tinha onde me esconder. Nossa casa é bastante pequena se comparada ao tamanho médio de uma casa americana. Então, sabia que era apenas uma questão de minutos até o invasor me encontrar vulnerável. Mas isso se eu tivesse sorte. Ele poderia entrar no meu quarto a qualquer segundo. E eu sabia disso. Minha mãe finalmente começou a me ligar de volta e meu telefone tocou. Não atendi porque não queria alertar o invasor. Eu só rezava para Deus que quem estivesse dentro comigo não ouvisse meu telefone tocar. Corri até minha janela, abri as persianas e tentei abrir a janela para escapar em segurança. Por algum motivo,
Não conseguia abrir a maldita janela. Nunca tinha aberto minha janela antes e ela estava trancada. Mas por mais que tentasse, não conseguia destrancá-la. Não importava o quanto tentasse girar a trava. Simplesmente não se movia. Sabia que estava em sérios apuros agora. Precisava ganhar tempo desesperadamente antes que o homem me encontrasse sozinho. Deslizei minha cômoda pelo chão e a coloquei na frente da porta como uma barricada, esperando que isso fosse o suficiente para impedi-lo de entrar no meu quarto, se tentasse. Não tinha um armário no meu quarto, então o único lugar onde poderia me esconder era debaixo da cama. Pensei que era óbvio demais e que provavelmente seria o primeiro lugar onde alguém procuraria, mas não tinha outra opção. Ouvi passos no piso de madeira caminhando pelo corredor em direção ao meu quarto. Então, um forte e agressivo bater na porta, seguido de um breve momento de silêncio. Ele bateu tão forte que me assustou tanto que tive que cobrir minha boca para não soltar um grito desesperado. Em seguida, começou a mexer na maçaneta, tentando entrar, mas sem sucesso. Ele então começou a falar comigo. Eu sei que você está aí. Que tal abrir e facilitar as coisas para nós dois? Enquanto estava debaixo da cama, consegui pegar meu telefone e ligar para a polícia. Por sorte, havia um policial a apenas 1 ou 2 quilômetros de distância. Ele chegou em minutos, mas esses minutos pareceram uma eternidade. O homem continuou gritando comigo, me dizendo para abrir a porta e deixá-lo entrar. Um dos policiais finalmente chegou e entrou, junto com mais 3 policiais que chegaram um após o outro, separados por apenas alguns minutos. O policial deixou bem claro sua entrada e gritou: "Polícia!" Aparentemente, o invasor havia deixado a porta da frente aberta, e foi assim que o policial conseguiu entrar. Poucos minutos depois, o policial encontrou o homem que ainda estava parado na porta do meu quarto e ordenou que ele se ajoelhasse. O homem avançou no policial e o policial não teve escolha a não ser atirar nele. O homem foi levado para o hospital e eu dei meu depoimento à polícia. Liguei para minha mãe e meus pais correram para casa. O homem acabou sobrevivendo ao ferimento de bala e está atualmente na cadeia, aguardando julgamento. Minha mãe contratou o melhor advogado possível e vamos processá-lo com tudo o que temos no tribunal. Hoje em dia detesto ficar sozinho em casa. Tenho certeza de que você pode entender o motivo. Eu tinha acabado de me formar no ensino médio há alguns anos e estava aproveitando ao máximo minhas férias de verão. Comecei a trabalhar em tempo integral na escola, onde havia acabado de concluir meus estudos, pois precisava do dinheiro para a faculdade. Minha família havia me pedido para acompanhá-los à casa dos meus avós na Virgínia, mas eu recusei, porque já havia comprado ingressos para um show que aconteceria justamente no dia da partida. Não me importei nem um pouco em ficar para trás. Afinal, que jovem de 18 anos não quer a casa toda para si por uma semana inteira? Além disso, não estava preocupado que meus vizinhos reclamassem das festas ou me causassem algum tipo de inconveniência, já que a maioria deles também estava fora. Naquele dia, fiquei com uma vontade enorme de comer frango frito, o que me levou a sair de casa. No caminho de volta, houve um acidente na estrada principal, causando um grande congestionamento. Então decidi pegar um atalho e estava confiando totalmente no Google Maps para me guiar até em casa. Notei que uma luz se acendeu quando passei pela oficina mecânica na rota. Era outro carro, mas esse carro tinha apenas um farol funcionando, o que era bem estranho.
Lembro-me claramente de achar muito estranho que esse carro tivesse ligado seu farol justo quando eu passava, e fiquei ainda mais alarmado quando ele começou a me seguir. Mas sabia que tenho tendência a ser paranoico, sempre me perguntando se alguém está me observando e se tem intenções maliciosas. Descartei a ideia como uma coincidência estranha e segui em frente. Comecei a ficar ansioso quando me aproximei do meu bairro e percebi que o carro ainda estava me seguindo. O fato de estar com pouco combustível só aumentou meu medo. Nesse momento, tinha duas opções. Ou eu voltava para casa enquanto o carro estranho me seguia, ou dirigia por aí para ver se ele continuava me seguindo. No entanto, dirigir sem destino parecia ser uma alternativa muito perigosa, pois não sabia o que faria se meu carro ficasse sem combustível no meio da estrada, me deixando preso com esse sujeito estranho. Concluí que era melhor arriscar em um ambiente familiar do que ao lado de uma estrada deserta e crepuscular. Uma vez decidido, entrei na minha rua e senti meu coração afundar quando vi que o carro de um farol só virou direto atrás de mim. Naquele momento, pensei que estava condenado. Comecei a entrar na minha garagem, pois não havia mais nada que pudesse fazer. E para meu absoluto horror, eles começaram a me seguir. Pensando bem, acho que deveria ter ligado para a polícia, mas na hora estava tão absorto em meus próprios pensamentos que a ideia nem passou pela minha cabeça. Talvez pudesse ter ligado para meu pai, que teria pegado sua espingarda se estivesse em casa, mas o resto da família estava a 12 horas de distância. Parei e coloquei meu carro em marcha ré quando o carro começou a me seguir pela garagem. Eles também deram ré, mas pararam no final, bloqueando minha saída. Comecei a avançar novamente, mas tudo se repetia. Eu dirigia, eles seguiam. Eu dava ré e eles bloqueavam minha saída, várias vezes. Finalmente, apressei-me, subi mais na garagem e virei meu carro para enfrentá-los. Eles já haviam percorrido mais da metade da minha garagem nesse ponto. Eu estava com medo, sozinho e furioso. Abri a porta do carro e saí com meu pequeno canivete firmemente em minha mão direita e os faróis do meu carro apontando diretamente para o rosto deles. Como sempre fui naturalmente paranoico, como já mencionei, costumava manter um pequeno canivete entre o assento e a porta do carro. Gritei para eles, segurando o canivete. Esperava apenas que se assustassem. Acho que eles devem ter pensado que eu era uma garota ou fraco, ou talvez não esperassem que eu reagisse tão agressivamente. Eles recuaram da minha garagem aos poucos e foram embora devagar pela rua. Mas então, estacionaram o carro perto da casa de um vizinho mais adiante e, através da escuridão, pude ver alguém saindo do carro. Foi nesse ponto que comecei a pensar mais claramente e corri para dentro de casa para ligar para a polícia. Depois, fui até a janela da frente olhando para as ruas escuras do bairro, mas não consegui ver nenhum movimento. Minha adrenalina estava diminuindo e comecei a entrar em pânico ainda mais do que quando estava na garagem. De repente, ouvi passos correndo ao redor da minha casa, seguidos por uma janela próxima tremendo, enquanto tentavam abri-la à força. Aterrorizado e perdendo a cabeça no pânico do momento, o homem continuou correndo ao redor da casa, testando cada porta e janela, tentando forçá-las a abrir. Eu sabia que havia trancado tudo, mas estava preocupado que ele ainda pudesse encontrar uma maneira de entrar. Corri para o andar de cima e me tranquei no quarto. Então liguei novamente para a polícia para pedir uma atualização. Fiquei aliviado ao ouvir que estavam no bairro, a menos de 1 minuto de distância. O homem começou a bater na porta da frente, gritando para eu abri-la.
2 viaturas de polícia entraram na garagem bem a tempo e, surpreendentemente, o homem não fugiu ou algo do tipo. Assisti pelas janelas enquanto o algemavam e então saí para cumprimentar os policiais. O sujeito tentava convencer um dos policiais de que não estava fazendo nada de errado, mas, claro, o policial não acreditava nele. Enfim, resumindo, descobriu-se que o homem estava fortemente sob a influência de drogas e álcool naquele momento. Ele nunca explicou quais eram seus planos ao me seguir ou tentar invadir minha casa, mas, considerando seu estado, certamente não seriam bons. Felizmente, não preciso me preocupar em vê-lo por um bom tempo. Há uns 10 anos eu trabalhava em um cemitério. O salário era bom e o trabalho relativamente fácil. Basicamente, eu tinha que rodar pelo local com minha caminhonete para garantir que nenhum grupo de jovens estivesse aprontando. Todas as noites eram exatamente iguais, e eu já havia me acostumado com o aspecto sinistro do trabalho. Depois de uma noite normal de trabalho, saí por volta das 6 da manhã e fui para casa. Geralmente eu não ia dormir antes das 11 horas, e enquanto me preparava por volta das 10h30, recebi uma ligação do meu chefe. Ele perguntou se eu tinha visto alguma coisa na noite anterior, e eu disse que não, pois realmente não tinha visto nada, especialmente nenhum grupo de jovens, que geralmente são os responsáveis por esse tipo de coisa. De qualquer forma, ele me perguntou se eu poderia voltar e ajudá-lo a limpar um túmulo que havia sido vandalizado. Eu concordei, claro, até porque me sentia meio responsável. Quando cheguei lá, percebi que havia subestimado o quão horríveis eram as pichações no túmulo. Não era a usual pichação pequena ou algo do tipo. Havia escritas por toda a pedra, com palavras horríveis e marcas. O que tornou tudo pior foi que, enquanto limpávamos, finalmente consegui ler de quem era o túmulo. Obviamente não direi o nome por questões de privacidade, mas era de uma criança de apenas 8 anos, que havia falecido alguns meses antes. Senti uma mistura de raiva e tristeza como nunca antes. Quem faz isso com uma criança? Fiquei um tempo com meu chefe enquanto checávamos algumas gravações de segurança. O cemitério era enorme e a única câmera que tínhamos ficava em um dos prédios onde eram realizados os funerais. Não era muito grande e, considerando que isso foi há bastante tempo, as câmeras não eram como as de hoje. Não vimos ninguém. Meu chefe notificou a prefeitura, já que o cemitério é administrado pela cidade, e nas semanas seguintes contrataram alguns novos funcionários para fazer vigília comigo, do anoitecer ao amanhecer. Essas semanas se passaram sem nenhum incidente. Não vimos ninguém, nem encontramos túmulos vandalizados. Um dos novos guardas fazia ronda comigo, enquanto o outro ficava perto da entrada. Acabei fazendo amizade com o guarda que fazia ronda comigo. Conversávamos e especulávamos sobre como seria o vândalo, mas com o tempo parecia que nunca saberíamos. Nada realmente acontecia mais e parecia ser uma situação isolada e perturbada. Eventualmente, os outros guardas foram embora devido à falta de atividade e voltou a ser só eu. Mais uma semana se passou sem incidentes, até que algo aconteceu novamente. Uma noite, logo no início do meu turno, e enquanto fazia minha ronda, fui até o fundo do cemitério. Saí do carro e comecei minha inspeção a pé, o que tinha começado a fazer para ver se algum túmulo tinha sido vandalizado. Quando estava chegando perto do túmulo da criança, percebi que algo estava fora do lugar. Eu estava a algumas centenas de metros de distância do túmulo da criança e estava completamente escuro, mas algo parecia deslocado.
Fiquei olhando naquela direção por uns 30 segundos, ficando um pouco assustado. Então, comecei a me aproximar, iluminando a área com minha lanterna fraca. Quando estava a uns 30 metros de distância, iluminei novamente o túmulo da criança. A luz mal alcançava tão longe e na escuridão nebulosa pude ver uma figura preta deitada no chão, completamente imóvel, ao lado do túmulo. Obviamente, fiquei horrorizado. Não sabia se era um corpo que havia sido desenterrado ou uma pessoa viva tentando se esconder. Aproximei-me lentamente e, quando estava a uns 12 ou 15 metros de distância, quase tive um ataque cardíaco quando a figura se levantou de repente e disparou para o campo escuro de túmulos, desaparecendo na escuridão em poucos segundos. Fiquei parado no lugar, chocado, horrorizado e confuso. Assim que me recompus, corri de volta para a caminhonete e chamei a polícia pelo rádio. Depois, voltei ao túmulo da criança. O que vi foi realmente perturbador. Na frente da lápide havia um buraco. Não era grande, nada que tivesse sido feito com uma pá, mas mais como se tivesse sido cavado com as mãos de alguém. Não era muito profundo, talvez apenas uns 30 centímetros. De qualquer forma, alguém tinha tentado desenterrar o túmulo dessa criança com as próprias mãos, e isso me deixou enojado. Não tenho certeza do que a pessoa estava tentando conseguir e, infelizmente, nunca descobrimos quem fez isso. Mas pode ter certeza de que isso nunca mais aconteceu. A cidade contratou 2 novos funcionários permanentemente e um de nós sempre ficava vigiando especificamente aquele túmulo, enquanto os outros 2 faziam a ronda pela área. A cidade também aumentou a vigilância durante o dia. Até hoje, essa foi de longe a pior coisa que vi trabalhando em um cemitério. Não fantasmas, não criaturas, apenas seres humanos horríveis. No ano passado, eu alugava uma casa numa pequena cidade mineira antiga e economicamente deprimida na Virgínia. Morava sozinho. Numa das primeiras noites quentes de primavera, adormeci na sala, na minha poltrona reclinável, mas acordei desagradavelmente por volta das 4 da manhã com o som da maçaneta da porta girando. Pensei que alguém poderia ter se enganado de endereço ou algo assim, mas a maçaneta continuava girando insistentemente. Sem olho mágico ou janela para ver quem estava do lado de fora, apenas me aproximei da porta por dentro e gritei: "Ei, lugar errado!" Então, a porta começou a tremer violentamente e uma mão começou a bater nela. "Cai fora da minha propriedade, casa errada!" O homem do outro lado então rosnou para mim e começou a fazer ruídos estranhos e horríveis, como um animal selvagem. Peguei uma faca da gaveta da cozinha e liguei para a polícia, esperando dentro de casa até eles chegarem. 2 policiais apareceram, mas quando chegaram a pessoa já tinha ido embora. Eles fizeram uma varredura ao redor da casa e procuraram por ele minuciosamente, mas não encontraram ninguém. Eles saíram e a polícia me disse para ligar novamente se algo acontecesse. Então, segui com o meu dia e nesse momento já eram cerca de 5 da manhã. Não voltei a dormir porque estava muito ansioso com toda a situação. Mais tarde naquela noite, quando cheguei do trabalho, estava preocupado que alguém pudesse ter invadido a casa. Isso era apenas minha ansiedade falando, e eu não tinha motivo algum para acreditar nisso. Mas tudo em que conseguia pensar durante o trabalho era que a mesma pessoa voltaria. Bem, quando cheguei em casa, tudo parecia normal, sem sinais de invasão ou qualquer coisa suspeita. Avançando para mais tarde naquela noite, por volta das 9:30 ou 10 horas,
Eu estava deitado no meu sofá lendo um dos meus livros quando, de repente, ouvi um som estranho e abafado. Foi muito rápido, mas bastante alto. Parecia vir de dentro, mas eu não tinha certeza. Esqueci disso e continuei lendo. Não muito tempo depois, ouvi o som de alguém falando, mas estava abafado e não conseguia entender o que diziam. De onde diabos vem isso? Perguntei a mim mesmo. Ok, agora eu sabia que não estava louco, tinha certeza de que havia alguém lá. Comecei a entrar em pânico e tive a horrível sensação de que aquela pessoa estranha e desconhecida tinha voltado. Olhei em volta, mas o som parou completamente. Então, do nada, ouvi um grito feroz como nunca tinha ouvido antes. Imagine um homem gritando no topo dos pulmões, tão alto quanto possível, de uma maneira mais demoníaca e ao mesmo tempo humana possível. Agora, minha adrenalina estava a 1000, praticamente em estado de alerta máximo, e então tive uma súbita realização. A única coisa que me veio à mente foi o espaço de rastejamento. Queria ligar para a polícia, mas ao mesmo tempo não queria acabar parecendo tolo novamente. Então, decidi que tentaria resolver isso por conta própria, por enquanto. Saí pela porta dos fundos e contornei a casa, pois seria muito mais fácil entrar no espaço de rastejamento pelo lado de fora do que pelo de dentro. Na verdade, nunca tinha visto o interior do espaço de rastejamento até aquele momento. Havia um cara que parecia estar dormindo, ou fingindo dormir, ou talvez estivesse sob o efeito de uma grande quantidade de drogas, o que, pensando bem agora, tenho certeza de que era o caso. Consegui controlar minha frustração e não disse uma palavra a ele. Liguei imediatamente para a polícia e saí da área do espaço de rastejamento. Esperei por eles e, quando chegaram, mostrei-lhes o homem de que estava falando. Os policiais o arrastaram para fora dali e o levaram ao hospital para ser examinado e, em seguida, para a cadeia. Esse homem estava praticamente morando embaixo da minha casa, sem eu saber por quanto tempo. Ele tinha um saco de dormir lá embaixo, uma lanterna e um monte de comida estocada. Fiquei horrorizado ao descobrir isso e não consegui dormir direito por semanas. Como diabos eu não percebi que ele estava lá embaixo todo esse tempo? Há anos meus pais transformaram a garagem em um quarto extra grande, que também servia de área de lazer. Era lá que jogávamos videogame, enquanto meus pais davam festas. Eu tinha uns 10 anos, e era só a segunda ou terceira vez que ficava sozinho em casa, já que meus irmãos estavam fora por um motivo ou outro. Naturalmente, passei a noite inteira jogando no nosso PS2, me divertindo muito. Não sei dizer que horas eram, mas já era bem tarde quando comecei a ouvir alguém batendo na janela. Meus pais capricharam no quarto extra e substituíram a porta da garagem por uma janela grande e uma porta frontal tradicional, igual você encontra em qualquer casa, completa com fechaduras na maçaneta e no trinco. Demorei 1 minuto ou 2 para perceber que o som não vinha do meu jogo, já que a ideia de alguém estranho estar do lado de fora nem passou pela minha cabeça de criança inocente. O som parecia alguém tamborilando os dedos num ritmo, tipo 1, 2, 3, 4, e depois 1, 2, 3, 4 novamente, mas bem rápido. E continuou sem parar, essa sequência durou uns 5 minutos. Só percebi que o som não vinha do jogo quando a maçaneta começou a tremer junto com uma batida. Entrei em pânico e fui até a porta conferir as trancas. Ambas estavam destrancadas, mas a porta tinha a tendência de emperrar, parecendo estar trancada, a não ser que você fizesse muita força para abri-la. Travei as 2 fechaduras com força, para que a pessoa do outro lado
soubesse que não tinha a menor chance de entrar. Então ouvi um suspiro profundo de um homem mais velho, seguido por uma risada realmente perturbadora. Depois, as batidas ficaram mais fortes. Estamos falando de alguém martelando a porta com toda a força que tinha. Fiquei paralisado de medo, até que ele parou. Ele se moveu até uma das janelas próximas e tentou olhar para dentro, mas estava coberta por um cobertor. Mesmo assim, pude ver a sombra dele e fiquei absolutamente aterrorizado. Sem saber o que fazer, fiquei paralisado de medo. Então, ele voltou para a porta e foi quando disse: "Deixa eu entrar, querido, estou com frio e fome. Você não quer ser gentil com seu vizinho?" Desliguei a luz, corri para o meu quarto e me escondi no meu armário, no escuro total, até meus pais voltarem algumas horas depois do jantar de aniversário de casamento deles. Nunca contei a eles o que aconteceu, pois era jovem o suficiente para me preocupar mais em levar bronca por ter ficado acordado além do meu horário de dormir.